que é que você precisa saber sobre endometriose? A endometriose consiste na presença de tecido endometrial, aquele que normalmente compõe o endométrio, que é a camada mais interna do útero, fora da cavidade uterina. Ou seja, por algum motivo, o tecido endometrial foi parar em algum local fora do útero, certo? Além disso, a endometriose é uma doença ginecológica benigna, crônica e estrogênio dependente. Guarda essa informação. Para que a endometriose aconteça, é necessário estrogênio. Então, em quem é que a gente espera ver endometriose? Mulheres na idade reprodutiva, mulheres que estão menstruando, certo? Inclusive, existem duas situações em que a doença se estabiliza, que é a gravidez e a menopausa, situações em que há uma redução fisiológica do estrogênio. Beleza, mas como é que esse tecido endometrial vai parar fora do útero? Existem algumas teorias para explicar isso, a mais aceita delas é a teoria da menstruação retrógrada. Como assim? Normalmente a menstruação segue seu fluxo normal, saindo pela vagina, mas pode acontecer dela seguir um trajeto retrógrado, saindo pelas tubas uterinas, como se fosse um refluxo menstrual, certo? E esse tecido endometrial vai parar na cavidade pélvica e pode se implantar ali, beleza? Mas tem um porém, 90% das mulheres têm essa menstruação retrógrada, certo? Mas a prevalência de endometriose é só cerca de 10% em mulheres na idade reprodutiva. Então essa teoria sozinha não consegue explicar a fisiopatologia da endometriose. Então são necessários fatores imunológicos, hormonais, genéticos para que a endometriose aconteça de fato, certo? E existem também outras teorias, como a teoria da metaplasia celômica, que células totipotentes poderiam se diferenciar em tecido endometrial, ou a teoria de que essas células poderiam chegar lá por via linfática, certo? Enfim, e quais são os fatores de risco da endometriose? Lembra que eu falei que é uma doença estrogênio dependente? Então a gente pode imaginar situações em que a mulher vai estar mais exposta ao estrogênio. Por exemplo, menarca precoce, a menina que começou a menstruar muito cedo, ou a menopausa tardia, a mulher que demorou muito a parar de menstruar, ciclos menstruais mais curtos, nuliparidade e primiparidade, a mulher que teve nenhum ou teve apenas um filho, mulheres mais magras com IMC mais baixo, mulheres com alta ingestão de cafeína e álcool. Lembrar também da história familiar materna. A mulher cuja mãe teve endometriose tem mais chance de ter endometriose também, beleza? E das malformações uterinas que vão favorecer aquele refluxo menstrual. Por outro lado, também existem os fatores de proteção, que vão proteger a mulher de ter endometriose. Quais são? Mulher que teve vários filhos, mulher que faz uso atual de anticoncepcional oral, mulheres de IMC mais alto, mulheres que praticam atividade física de forma regular e ingerem peixe e ômega 3. E qual é o quadro clínico de uma mulher com endometriose? Olha, você tem desde os casos assintomáticos, aquela mulher que não sente nada, descobriu de forma acidental que tem endometriose, até diferentes graus de sintomatologia. E nos casos sintomáticos, eu quero que você lembre de duas palavras: dor e infertilidade. Como é a dor de uma mulher com endometriose? Existem aqui três situações principais, certo? Você tem a dismenorreia, que é a famosa cólica menstrual. Inclusive, a endometriose é a principal causa de dismenorreia secundária, aquela que tem uma patologia subjacente. E no caso da endometriose, essa dismenorreia vai ter um padrão progressivo. Ela piora, ela aumenta de intensidade com o tempo, certo? Você também tem a dispareunia de profundidade, que é a dor associada à relação sexual durante a penetração profunda. E você tem a dor pélvica crônica, certo? A endometriose também vai ser a principal causa de dor pélvica crônica. E essa dor é acíclica, não depende do ciclo menstrual e ela persiste por mais de 6 meses. Lembrar que a queixa de dor não depende da extensão da doença. Não é porque a mulher tem mais lesões que ela vai sentir mais dor. Isso depende da atividade da lesão. Aquelas lesões mais novas, mais recentes, ditas vermelhas, porque são realmente mais avermelhadas, elas produzem mais prostaglandina e vão causar mais dor. Enquanto aquelas lesões ditas pretas, mais cicatriciais, com menor atividade, vão causar menos dor. E lembra que eu falei que esse tecido endometrial pode se implantar em qualquer parte do corpo? Mais comumente ele se implanta na própria pelve, nos ovários, ligamentos uterossacros, no fundo de saco de Douglas, mas ele também pode se implantar no intestino, no trato urinário e vários outros locais. Então a mulher também pode ter queixas intestinais cíclicas, como a disquesia, que é a defecação dolorosa, hematoquesia, que é o sangue nas fezes, a constipação, assim como também pode ter queixas urinárias cíclicas, certo? Como a disúria, a dor durante a micção, a hematúria, o sangue na urina, a urgência miccional. Então esse quadro clínico pode variar conforme os locais de implante endometriose, beleza? E a infertilidade? Olha, até metade das mulheres com endometriose apresentam infertilidade.
Da mesma forma, até metade das mulheres inférteis vão ter endometriose. Então, uma situação lembra a outra. Quando você estiver diante de uma mulher infértil, você vai pensar na possibilidade de endometriose. E quando você estiver diante de uma mulher com endometriose, você vai pensar na possibilidade de ela ser infértil, beleza? E no exame físico, o que é que a gente pode encontrar? Você pode visualizar algum nódulo ou rugosidade no fundo do saco posterior. Ao toque, você pode perceber a presença desse nódulo ou de alguma massa. Pode perceber também que o útero está pouco móvel devido à presença de aderências. Mas isso vai depender se realmente existe um implante, uma lesão visível ou palpável, certo? Então, não necessariamente o médico vai conseguir visualizar ou sentir a lesão. E como é que a gente diagnostica endometriose? Olha, é um pouco complicado, certo? A gente sabe que existe uma média de 7 anos do momento que a mulher começa a ter os sintomas até ela descobrir que tem endometriose. Então, demora. É difícil diagnosticar, certo? Mas como é que a gente faz? Além da história clínica e do exame físico, claro, a gente tem alguns exames complementares, como os exames de imagem, ultrassonografia pélvica, ultrassom transvaginal, ressonância magnética, que vão ser bastante úteis no caso de endometriose profunda e endometriose ovariana. Lembrando que a endometriose ovariana tem uma lesão característica que é o endometrioma, é uma lesão cística com conteúdo espesso, achocolatado, beleza? Mas no caso de endometrioses superficiais, que as lesões são menores, pode passar despercebido pelos exames de imagem, certo? Então, o diagnóstico padrão ouro de endometriose é através da videolaparoscopia, em que eu vou adentrar a cavidade abdominopélvica através de pequenas incisões e visualizar as lesões, certo? E além de visualizar, eu posso fazer a confirmação histológica através da biópsia. E mais, eu posso ver e já tratar na mesma hora, porque eu posso remover, fazer a excisão das lesões. Beleza? Por enquanto ainda não existe nenhum exame laboratorial, um exame de sangue que possa auxiliar no diagnóstico. Existem alguns estudos investigando biomarcadores, como o CA125, mas por enquanto nenhum deles é útil realmente no diagnóstico. Tratamento. Como é que a gente vai tratar a endometriose? Essa escolha precisa ser bem individualizada, porque vai depender do quadro clínico. Qual é a queixa da mulher? É a dor? É a infertilidade? São os dois? Ela ainda pretende engravidar? Quais são as condições financeiras dela para custear esse tratamento? Então eu vou mostrar quais são as opções que a gente tem. Primeiro, o caso daquela mulher assintomática, que descobriu por acaso que tem endometriose. A conduta é expectante, conservadora, você não precisa passar nenhum medicamento ou fazer alguma intervenção cirúrgica se não está causando nenhum problema para ela. É observar e acompanhar. E no caso da queixa de dor, que isso realmente traz um prejuízo para a vida da mulher, a gente tem algumas opções farmacológicas. Lembra que eu falei que a endometriose é uma doença estrogênio dependente? E se a gente conseguisse reduzir esses níveis de estrogênio, bloquear a ovulação e impedir a proliferação do tecido endometrial? A gente pode fazer isso através de anticoncepcionais orais combinados, progestágenos, que são derivados sintéticos da progesterona, como medroxiprogesterona, o DIU de levonorgestrel, o famoso Mirena. E tem outras opções, como análogos do GnRH, danazol, inibidores da aromatase. Esses últimos são menos utilizados devido aos efeitos colaterais. Mas duas observações importantes aqui. Se a mulher pretende, tem o desejo de engravidar, é óbvio que ela não pode tomar essas medicações. A doença por si só já pode deixar ela infértil. E se ela toma anticoncepcional, como é que ela vai conseguir engravidar? Certo? E a segunda é que esses medicamentos, eles não vão curar a doença, eles não têm o efeito de conseguir acabar com as lesões, certo? Eles vão estabilizar, amenizar o quadro clínico, beleza? Existem também medicações adjuvantes, como os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, como o ibuprofeno, que a mulher pode utilizar para também tentar diminuir a dor. Inclusive, algumas mulheres com dismenorreia primária, que sentem uma cólica menstrual naturalmente, tomam para reduzir essa dor. E quando a queixa da mulher é infertilidade, ela não consegue engravidar devido à endometriose, e ela não pode tomar aquelas medicações porque isso não vai torná-la fértil, pelo contrário. Ou então no caso da mulher que tem queixa da dor, só que o tratamento clínico não funcionou, a gente dispõe do tratamento cirúrgico, cujo foco é remover esses focos de endometriose, preservando a função e a anatomia dos órgãos. E para aquelas mulheres que têm uma condição financeira, existem as técnicas de reprodução assistida, fertilização in vitro, inseminação intrauterina, que podem viabilizar a gestação. Então, pessoal, resumindo, a endometriose é uma doença crônica que pode trazer um impacto negativo importante para a vida da mulher, pode tornar ela incapaz de realizar as atividades do dia a dia devido à dor, pode tornar ela infértil, pode ter repercussões na saúde mental, certo? Então é importante reconhecer cedo para diagnosticar precocemente. E o tratamento precisa ser individualizado, cada caso é um caso.
a paciente precisa discutir com seu médico, a sua médica ginecologista e entender qual é a melhor opção para ela, beleza?